E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus possa nos dar graça nessa noite, enquanto vamos prosseguindo com a mensagem. Ainda estou na mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, parágrafo 217. Estamos nessa mensagem, né? Parágrafo 217, vamos dando início aqui, né? Apertando o play da mensagem, né? Apertando o play da mensagem, mas agora com sabedoria, com inteligência, com revelação, né? Nós estamos apertando o play da mensagem hoje, porque antigamente nós apertávamos o play da mensagem, mas nós não tinha revelação, né? Nós não tinha revelação. Então hoje nós estamos apertando o play da mensagem do profeta, agora já reprofetizada por João. Então nós temos agora a revelação do que nós vamos falar. Nós estamos seguros quanto ao falar. Nós não erramos, nós não vacilhamos, né, na mensagem. Por isso que esse ministério, aqui no Tabernáculo Branco de Araxá, o ministério está escrito. Vai apertar o play da mensagem do sétimo anjo, né, com revelação, porque já foi profetizada por João, né. Se nós, quando nós não tinha Apocalipse 10, de 8 ao 11, nós não tinha, nós apertava o play sem revelação. Aí nós não sabia se o cordeiro estava no trono, se tinha saído, se a zera terminou ou não, se o tempo acabou ou não, nós não sabia. Agora nós já sabemos, né? E o ministério de João nos trouxe isso bem limpo, bem nítido para nós entender hoje a mensagem, né? Por isso estamos felizes e alegres, né? Eu quero Deus abençoe pastor Josué Costa, ali no Caju, Curuçá, Pará, está nos acompanhando com a sua congregação, com a igreja ali. É um prazer muito grande ter o pastor Josué conosco, sua congregação. Deus te abençoe, pastor Josué Costa, e todos os irmãos aí que estão congregados aí, estão nos assistindo. Deus os abençoe para essa igreja amada
que está congregada em torno dessa mensagem. A irmã Nayara, né, que é a nossa companheira em todos os cultos, ela não falha um culto de nos acompanhar, né? Irmã Nayara, Deus te abençoe grandemente, irmã, pelo seu esforço, pela sua dedicação. É muito bom saber que vocês estão nos ouvindo. Também o irmão, acho que é Jailton, né? Está aqui, o irmão Jailton, é isso mesmo, o irmão Jailton Brana, né? Esse jovem guerreiro, né? Jovem guerreiro, jovem valente, né? Hoje em dia é difícil ter um jovem desse jeito, né? Corajoso, empenhado no trabalho, ajudando o pai, né? Isso é muito importante, irmão Jailton Brana. Deus te abençoe grandemente, meu precioso. E outros aí, do Belém do Pará, alguns irmãos aí da congregação do pastor Evair Barros, pastor Evair com sua congregação, que está agora tendo um culto, Deus abençoe, né? E os irmãos que vai nos acompanhar agora para frente, eu creio que Deus vai nos ajudar. É hora de nós posicionar, né? Ficar quieto no lugar, né? E ficar em espírito de oração, para que nós possamos captar a mensagem que vai ser pregada, né? Então eu espero que, eu estou crendo que será um tempo muito bom que nós vamos passar diante do Senhor agora, né? Deus te abençoe. Quero ler as escrituras que está escrito no livro de Hebreus. Uma pequena escritura aqui para nós ter a nossa meditação. É o livro de Paulo aos Hebreus, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? O versículo 10, capítulo 10 de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, é uma carta de Paulo aos Hebreus, né? E ele foi muito empático em escrever aos Hebreus, mostrando para eles essas grandezas, né? Que também, não só para eles que foram escritos, mas também para nós aqui também, que nós desfrutamos dessa mensagem. É toda a Bíblia, todas as Escrituras, aqui fala até dos heróis da fé, né? Isso é algo muito maravilhoso, nos ensinando a posicionar e a ter fé na palavra falada, né? A palavra falada é a semente original, né? Então, enquanto a palavra está no livro, não tem efeito nenhum, né? A palavra tem que ser falada para causar um efeito na nossa vida. Bem, aos Hebreus 10, 22, vamos ler uma pequena porção aqui que diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado das más consciências e o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firme a confissão de nossas esperanças, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a vossa congregação. Nós vamos ver aqui que a nossa congregação é na palavra, é em Cristo, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de admoestarmos um ao outro, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por quê? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Senhor Deus e Pai Celestial, Deus de todo poder e bondade, meu Deus, entra em cena nesta hora, Senhor. Que a minha mente seja a mente do Senhor, que a minha boca seja a boca do Senhor. Ó Deus, unge os lábios de quem fala e circuncida os ouvidos de quem ouve. Que essa mensagem possa gerar fé no nosso coração, para nós sermos abençoados.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai. Estamos na mensagem de Apocalipse capítulo 4, terceira parte, 217. Nós já vem, eu acho que é 3 ou 4 cultos, não sei se é 3, se é 4 cultos. Nós estamos explorando essa mensagem e temos extraído daqui grande substância de alimento para os nossos corações, né? Então, enquanto a gente puder cavar e estiver encontrando pepitas, né? Coisas maravilhosas que Deus vai nos encaminhando, que essa mensagem, ela, do começo ao fim, ela é uma bênção. É maravilhosa essa mensagem. Então, eu deveria de começar ela desde o começo e até o fim, trazendo essa mensagem, que seria maravilhoso, né? Então, nós estamos ainda nessa mensagem. Não sei se nós vamos continuar, se vamos parar por aqui. Deus sabe, amém? Isso é muito importante para nós, para esta hora que nós estamos vivendo. Então, essa mensagem, essa trombeta do Evangelho, você sabe que o Evangelho de hoje não é o mesmo Evangelho de Paulo, de Lutero, de Irineu, de Wesley, não é o mesmo Evangelho dos pentecostais. O nosso Evangelho agora é o 7º selo. É os selos abertos, os trovões revelados, o novo nome, Apocalipse 10, de 8 ao 11, é o Evangelho nosso, da agora. Então estamos agora no fim do Evangelho, no fim da palavra, no fim do Evangelho. Estamos encerrando já, indo para o nosso encerramento, que nós já estamos no final. Eu creio que não há mais tempo, né? O tempo já se acabou. Amém. Pastor Josué está dizendo aqui: Deus abençoe o ministério do meu precioso pastor Sebastião José. Amém, irmão. Pastor Josué, Deus abençoe o senhor também. Então nós estamos agora aqui bem no fim. É hora de nós fazer o quê? Colocar a nossa casa em ordem. Colocar a nossa vida em ordem mediante a palavra. Ouvindo a palavra, nós vamos colocando as coisas em ordem para que nesse momento nós podemos ir embora. O irmão Leandro Franco está nos assistindo, Deus te abençoe. Então, para nós ir embora, temos que colocar a nossa casa em ordem, reparar o nosso altar, se ver se não está assim danificado, né? Talvez muito, né? Nosso altar está danificado. Estou vendo que o pastor Evair Barro está nos assistindo, lá de Belém. Deus abençoe, pastor Evair. Deus te abençoe, o senhor e a sua congregação aí em Belém. Deus te abençoe. Deus te ajude. E toda hora nós colocar a nossa casa em ordem, reparar o nosso altar, que possa não estar danificado, colocar em ordem para nós fazer um sacrifício perfeito diante de Deus, um culto perfeito, o qual Deus pode aceitar. E esse culto sobe como um aroma de um cheiro suave diante de Deus. É um culto que não tem teologia, não tem catologia, não tem hermenêutica, não tem essas coisas que nem entendo muito bem sobre isso. Nós não temos isso, né? Mas aqui é a mensagem do 7º anjo, é a Bíblia, é o Evangelho do tempo do fim. É com ele que nós somos abençoados, né? E nós vamos caminhando, adorando a Deus e recebendo essa palavra no nosso coração. Como diz a Bíblia, receber essa palavra de bom grado no nosso coração e não ser, observe, somente ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. Então nós temos que ouvir e temos que praticar, né? São Tiago disse isso, nós temos que ouvir e praticar.
Nós não podemos ser como um homem que contempla o seu rosto no espelho, se vai e esquece aquilo que era. São Tiago diz que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ouvir a palavra e colocar em prática, em obediência, a observar as leis de Deus, os mandamentos, para que nós possamos prosseguir firme nessa graça, nessa vitória tão tremenda que Deus tem nos ajudado tanto. Amém? Somos um povo abençoado, somos um povo eleito, um povo escolhido, um povo redimido, né? Somos o povo mais feliz da terra. Nós somos um povo que realmente prestamos um culto que agrada ao nosso Deus. Mas o irmão Branda vem nos dizendo nessa mensagem, se você observar aqui, lugar santo, santo do santo, é o altar aqui, lugar santo, aqui é o mar. Veja, o mar é aí onde você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Separado o mar da separação. Mar da separação. Agora, observe isso. Agora há apenas uma entrada para chegar aqui. Você tem que vir aqui primeiro. Veja. O mar, antes, ele era um mar de bronze. O bronze, durante as eras, o mar de bronze, de julgamento, né? Durante as eras, aquele mar de bronze, o profeta mostra que o bronze mostra para o julgamento. Mas aqui nós vemos então um mar de vidro. Um mar de vidro, claro como cristal. O profeta vem e diz que esse mar de vidro é a igreja redimida. Nós já estamos sendo redimidos. Certo? Então já não é mais um mar de bronze, mais um mar de julgamento, mas é um mar de separação, porque essa é a palavra, e essa palavra nos separa. Ela veio para nos separar, para nos afastar da imundície do mundo, dos credos, dos dogmas, das doutrinas erradas. Então é uma separação, é uma água da separação. Então, na medida que nós vamos ouvindo a palavra vai nos limpando o nosso coração, vai nos limpando a nossa vida, o nosso coração vai sendo limpo, purificado, para que esse coração seja limpo, porque no nosso coração não tem mais aquela serpente, não tem mais aquela serpente, que antigamente estava no nosso coração. Nós tínhamos a serpente no coração. Era espírito, né? Maus espíritos no coração. Mas agora, esse espírito mau saiu. Através do nosso arrependimento, da nossa confissão, de nós ter crido na mensagem, esse espírito sai. E a nossa casa se torna limpa. Varrida, adornada, limpa e varrida, né? Limpa, para receber o quê? Para receber a palavra, para receber o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo entra no nosso coração. Ele entra no nosso coração. Tá vendo? Quando ele entra no nosso coração, nós somos selados com este selo da redenção. Aos Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz que depois de ouvirmos a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, do qual é o penhor da nossa salvação. Então, na medida que nós ouvimos a mensagem do dia, a mensagem da hora, não a mensagem de ontem, não o maná de ontem, mas o maná presente, o maná fresco do dia. E quando nós ouvimos essa mensagem, que ela ecoou nos nossos ouvidos, falou no nosso coração, e nós cremos nela, nós somos selados para o dia da redenção. Está vendo isso? Porque nós cremos nela. Então nós fazemos parte da família celestial.
parte desse povo celestial. O irmão Adriano dos Santos está nos assistindo. Deus te abençoe, irmão Adriano, né? Deus te ajude. Mas isso aí é muito bom, nós é isso, e nós vamos continuando, crendo, e cada vez mais sendo cheios do Espírito Santo e guiado por Ele. Nós temos que ser cheios. A Bíblia fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para ser guiado por Ele. Aproveitar e encher o nosso coração com a palavra, com hinos, com adoração, com culto, indo na presença de Deus, buscando a Deus, ouvindo a mensagem, apertando o play, né, do pastor Osmar, nas nossas casas, no nosso trabalho, apertando o play. É muito bom, eu aperto o play todo dia, né? Quase que todo dia eu gosto de ouvir o pastor Osmar. Eu amo demais de ouvir o pastor Osmar. Então eu tenho que apertar este play, porque ele me traz essa mensagem do pastor Osmar, que ele deixou, me traz segurança, me traz uma confiança, uma certeza, que o que eu estou fazendo está certíssimo. Estou crendo de uma maneira certa. Quando eu ouço ele pregar, isso aumenta a minha fé, isso restaura o meu ânimo, isso me dá força para prosseguir. Então eu tenho que apertar o play. Na rua, no meu carro, quando eu saio na cidade, eu estou apertando o play. Aqui em casa, eu estou apertando o play no meu serviço, apertando o play para nós ouvir. Nós nunca podemos deixar de ouvir essa mensagem. Se você deixar de ouvir essa mensagem, você vai deixar de alimentar, você vai enfraquecer. Amém. As virgens, a ceia das bodas, outra vez, como este homem entrou aqui na ceia das bodas. Jesus pregou sobre isso, né? Aquele homem que entrou na ceia das bodas sem ser convidado. Mas o dono o homem da ceia, viu ele ali na ceia e ele entrou sem ser convidado, observe. E ele entrou de alguma outra maneira. Agora eu quero que você observe isso aqui, que nós temos uma maneira certa para entrar. Nós não podemos entrar de uma maneira errada. Nós não podemos entrar através de uma denominação, de um ismo, de um credo. Nós não podemos entrar através de uma outra mensagem. Nós temos que entrar da maneira certa. Porque ele entrou de uma outra maneira, de uma maneira errada. Aqui estava a porta. Jesus disse: eu sou a porta. E esta é a mesa das bodas, estava preparada, e aqui todas as pessoas assentadas ao redor, e aqui havia um homem aqui em cima que não estava vestido para as bodas. Agora, irmão, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Uma pessoa que quer entrar sem primeiro ser convidada. Então, quando ali no Oriente, no Antigo Oriente, quando fazia uma festa, as pessoas eram convidadas, e ao passar pela porta de entrada, só tinha uma porta de entrada. Ali ela recebia um manto para entrar naquela festa. Certo? Ele entrava ali. E quando o rei entrou, e ele disse: como entraste aqui? Perguntou aquele homem. Meu amigo, como entraste aqui? Isso mostrou que ele não havia entrado através dessa porta. Jesus disse que ele era a porta, tem que passar pela porta certa, que é Jesus. Se não passar pela porta, que é Jesus, se ele entrar, ele vai por um muro ou passar pela janela.
Ele entra de uma maneira errada. Aí se ele pular o muro para entrar nessa festa, ele não vai ter o manto. Ele vai estar dentro da festa sem o manto. Se ele passar pela janela, ele vai entrar na festa também, da ceia, sem o manto. Porque o manto só se recebe quando entra, passa pela porta. Ali está um homem que entrega um manto, coloca um manto naquela pessoa. Então, quando ele viu que ali na festa tinha um homem que não estava com aquela roupagem, com aquele manto, olha ver, tá vendo? E ele entrou pela janela ou pelos fundos, através de algum credo ou denominação, ele não entrou pela porta. Nós vemos que no nosso meio, essas pessoas querem entrar para banquetear com a gente, conosco. Quer participar da festa conosco. Mas não entra não entra de uma maneira certa. Não passa pela porta. No entanto, nós vemos que eles estão assentados, muitas das vezes estavam sentados, muitas das vezes conosco, banqueteando conosco ali, mas não tinha passado pela porta. Porque tem muitas das pessoas que participam para ser um simpatizante. Tá vendo? Para ser um simpatizante. Não é que ele é um convidado. Ele é um simpatizante. Ele entra ali, senta e fica banqueteando conosco, comendo do mesmo maná que nós estamos comendo, ouvindo a mesma mensagem, falando daquilo que é exatamente o que nós estamos falando. E muitas das vezes, ele entrou de uma maneira errada. E essa pessoa que entra de uma maneira errada, ela vai ficar até um certo determinado tempo. Ela vai ficar um período de tempo ali conosco. Aí logo então, aquela pessoa tem que sair. A própria mensagem já expulsa ele para fora. Porque lá em Salmo capítulo 1, ali o salmista diz que os ímpios, um assento, não permanecerá na congregação do justo. Tá vendo? Eles entram ali, mas não permanecerá. Nós vemos que os 70 discípulos ficaram com Jesus um determinado tempo. Foram enviados, curaram enfermos, expulsaram demônios, ficaram um período de tempo. Mas tiveram que ir embora, um após o outro. Aí ficou ainda Judas Iscariote, que por fim, esse manufaturado Judas também teve que sair. Não permaneceu. Não permaneceu ali. Não permaneceu ali. Então o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Essa noiva, para chegar agora ao final, ela vai chegar numa igreja limpa, pura, imaculada. Ela vai chegar branca. Então, esses embaraços, esses carrapichos, vai ter que ir saindo. Vai ter que se limpando. Até que nós temos então a nossa liberdade na mensagem, na palavra, de pregar a nossa mensagem. Isso vai saindo, veja. Então isso começa bem largo, como começou no ano 2000. E com o tempo isso vem estreitando. Veja onde nós já estamos. Já está bem estreito essa pirâmide. Porque muitos foram saindo. Saiu para um lado, outros para o outro, outros foram para o mundo, outros para a denominação, outros formaram um grupo, outros ficaram sozinhos, mas foram saindo para limpar. Porque no Antigo Oriente, eles ainda tinham a mesma coisa.
o noivo, quando ia se casar, ele distribuía os convites e fornecia um manto a todos eles, convidados, né? Agora observe, eles tinham que ser convidados e no convite eles recebiam um manto. Está vendo isso? Agora eu quero só lembrar uma passagem aqui de Esther, no livro de Esther, quando o rei, a rainha ia ser introduzida na presença do rei, ele lançava o cetro, né? Para ela poder vir. Veja, se ele, Assuero, não lançasse o cetro para ela não podia vir. Mas quando ele lançava o cetro para ela podia ir e estar na presença do rei. Não se chega na presença de um rei de qualquer maneira. Não se chega. Não se pode vir para essa mensagem com o espírito denominacional. Não pode. Esse espírito denominacional tem que sair. Porque muitas pessoas estão na mensagem, entram na mensagem, não conseguem passar pela porta e criam um espírito denominacional. Isso tem que sair. Por isso que quando Deus estende o seu cetro para chamar essa noiva querida, né, ela tem que vir pelo chamado. Como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. Então tem que haver um chamado. Observe, como meu coração dá volta quando eu penso nisso. Aleluia, isso é tremendo, irmão. Quando nós já pensamos nessas coisas, nosso coração dá uma volta, nós começamos a se alegrar, nós começamos a ter alegria no nosso coração. Ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o chame primeiro. E todo aquele que o Pai tem me dado, virá a mim. Como fomos chamados antes da fundação do mundo. Quando nós fomos chamados? Antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos, chamados. Está vendo? Ninguém chega a este lugar por acaso. O nome tem que estar lá. Tem que haver um chamado lá atrás e colocar o seu nome ali para chegar na presença do rei, para entrar na sua presença. Antes da fundação do mundo, nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro para ver a luz. Agora observe. Para ver essa luz do tempo presente, da mensagem presente, para nós vermos essa luz, os nossos nomes têm que estar no livro da vida do Cordeiro. Por que muitas pessoas não enxergam? Não entendem? Outros têm uma concepção intelectual. Porque os nomes não estão ali. Mas depois que seu nome está ali, que você vê essa luz. Qual luz? Essa luz que brilha. Quando? Agora. Apocalipse 10, de 8 a 11. Quando essa luz brilha. Quem é os predestinados que pode ver essa luz? Essa luz que brilhou no meio das trevas. Nós vemos que nós estávamos em trevas até o ano 2000. O Brasil estava em trevas. Nós ainda não tínhamos visto a luz. Deus teria que trazer uma luz para nós, para aperfeiçoar essa igreja. Veja, e a luz brilhou. Essa luz brilhou no ano 2000. Veja, através de um pequeno homem da cidade de Três Colinas,
Um homem simples, muito simples, mas que tinha o assim diz o Senhor, para trazer essa revelação tão tremenda, que nós assistimos, nós ouvimos, nós cremos nisso, e nada tira isso do nosso coração. Essa luz que brilha, quem pode ver? Quem pode ver essa luz brilhando hoje, nesse mundo de treva, nesse éder satânico? Quem pode ver isso? Somente os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, para receber o Espírito Santo e andar nisso. Nossos nomes, quando o Cordeiro foi sacrificado, foram colocados no livro, ao mesmo tempo em que o nome do Cordeiro foi colocado ali. A Bíblia, e estaremos nisso aqui a pouco. Ele enganou todos aqueles que sobre a terra, cujos nomes não estava escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Agora observe, todos aqueles, hoje, tempo presente, que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eles serão enganados. Queira aceitar ou não, queira acreditar ou não, isso não vai fazer a mínima diferença. É somente o eleito, como diz o pastor Josué aqui, né? É somente o eleito é que pode ver isso. Só, porque o seu nome está ali. Então, quando essa mensagem veio, o que nós fizemos? Isso é verdade, isso é correto, essa é a palavra de Deus. Nós cremos nisso. E quando nós cremos nessa mensagem, diabo nenhum, nem todos os demônios do inferno, não, nem todo o inferno pode tirar isso do nosso coração. Ninguém pode mexer nisso, nós estamos selados. É o selo de Deus, não pode mexer nisso. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos continuando aqui. Amém? Deus continue nos abençoando. Observe, então, se ele, o noivo, ele mesmo, quando ele se colocava à porta, o sujeito trazia o convite e dizia, aqui está, né? O convite. Está vendo? Aqui está. Então nós temos o convite e temos agora o manto. Agora, o manto, o que é o manto? É o Espírito Santo. Nós recebemos um convite e recebemos o Espírito Santo, que é esse manto para entrar na festa, nas bodas da festa, na festa das bodas. Veja, eles tomavam o convite, colocavam ali e colocava o manto sobre ele, para que todos eles se parecessem. Veja, agora observa aqui. O manto era para que todos eles parecessem. Então, quando eles vestiam aquele manto e entravam para a festa das bodas, nós víamos ali que os judeus, né? Todos eles usavam barba grande. Então, quando eles colocavam aquele manto, olhava, está tudo igual. Estava tudo igual. Não tinha nenhum diferente do outro. Porque eles estavam com o manto. Não tinha diferença. E nessa mensagem hoje, irmão, nós não temos diferença. Nós não temos diferença, porque o mesmo manto que está com o pastor Josué, com o pastor Evair aí, nos assistindo, é o que está comigo. É o que está com o pastor Adriano, pastor Chinivaldo, pastor Orlando, pastor, outros pastores, pastor Evair. É o mesmo manto. Então não tem diferença entre nós. Nós não podemos ter diferença. Todos nós temos que crer igual. Igual o João profetizou, reprofetizou. Nós cremos da mesma maneira. O que João reprofetizou,
Nós temos que crer tudo igual. Nós cremos tudo igual. Não há diferença entre nós. Se eu falo aqui, Araxá, o Cordeiro saiu do trono. Pastor Josué lá em Caju, Curuçá, amém. Pastor Evaí, amém. Pastor Adriano, amém. Pastor Chirivaldo, amém. Pastor Lojano, amém. Quando eu saio e falo que as eras terminou, que os selos foram abertos, que o novo nome foi revelado, todos falam amém. Amém, congregação. Amém, irmãos. Todos falam a mesma língua. Todos parecem igual. Somos branas. Somos da família Brana, somos branas. Se os branas são tudo igual. Não tem diferença dos branas. Eu sou um brana, você é um brana. Nós somos a família Brana. E nessa família não entra. Tem que nascer nela. Aleluia. Nós temos que nascer. Não pode entrar. Muitos tentaram entrar, mas não conseguiu. Tentaram fazer parte, mas não conseguiu. Mas aqueles que nascem nessa família, ele é herdeiro. Ele é herdeiro com Cristo. Nós estamos selados, irmão, para o dia da nossa redenção. Amém? Graças a Deus. Isso é verdade. Eu gosto disso, veio. No poder, o Deus, na igreja de Deus vivo, é o rico, pobre, escravo, livre, negros, brancos, morenos, amarelos, todos parecem a mesmo. Veja, não tem tamanho, não tem cor, não tem pele. Negros, brancos, amarelos, morenos, todos se tornam o mesmo. Não tem diferença, não tem exceção de pessoa. Nós somos todos iguais. Aos irmãos da África, o irmão Shadraques Brana, o irmão Peter dos Trovões, os irmãos africanos, somos todos iguais. Embora com cores diferentes, somos todos iguais. Porque esse manto que nós recebemos, esse manto se tornou nós igual. Por isso que nós pregamos aqui no Brasil, que as eras terminou, que o Cordeiro saiu do trono. A África diz, amém. Amém, graças a Deus, amém. Somos todos iguais. Não tem cor, não tem discriminação. Pastor hoje é um ofício, não é um homem. Não importa que ele seja grande, seja baixo, seja gordo, isso é um ofício. Nós temos que olhar para o ofício, veja. Nós temos que olhar para o irmão também como eleito. Nós somos eleitos. Estamos firmes nessa mensagem. Amém? Todos parecem o mesmo, pois eles são vestidos com o mesmo poder do Espírito Santo. Alemão, africano, Brasil, somos vestidos com o mesmo manto. O japonês, o chinês. Se ele é o eleito e tem esse manto, nós somos iguais. Nós somos igual. E nós respeitamos e consideramos o outro. Amém? Isso é maravilhoso. Graças a Deus, né? O nosso relógio não vai dar, não sei como é que eu vou fazer aqui, né? Mas eu tenho que ir mais um pouquinho, tem paciência aí comigo, né? Eu tenho que atravessar por isso aqui, tá certo? Tem paciência aqui comigo, talvez não vai passar uns 10 minutos, mas aguenta firme aí, tá? Vai ficando firme, amém? Veja, agora, observe aqui. Se um homem tentasse entrar no Santo dos Santos, algum mestre da Bíblia, me diga, se alguém começasse a entrar neste Santo dos Santos, sem passar por aqui, ele morreria. Veja, não tem jeito. Se entrar neste lugar, nesse Santo dos Santos, tentar entrar, sem ser convidado, sem ter o manto, ele morre. E muitos já morreram.
porque não tinha o manto, não tinha o convite, morreram, morreria. Os filhos de Eli tentaram entrar ali, morreram. Não pode se entrar neste lugar se não tem o chamado, se não tem o nome. É somente o sacerdote que poderia entrar ali, no Velho Testamento. E nós hoje, para nós entrar, nós somos o povo eleito, o povo santo, o sacerdócio real. Veja, a noiva é o sacerdócio real, que nós entramos neste lugar santo, atrás do véu, atrás da cortina de pele de texugo, onde é que está a panela dourada com maná, a vara de Arão. Veja, aonde está ali os mandamentos, a glória da Shekinah. É ali onde nós estamos entrando, amém? Quando aquilo representava os filhos de Arão, veja, o qual era o sacerdote. E os filhos de Eli não eram sacerdote. Eles não eram. Eles queriam entrar ali, achou que podia entrar. O que aconteceu? Morreram. Veja, agora observe aqui. Creio que... Agora, aqui está uma maneira para entrar no corpo. Como esse corpo é controlado. Veja, como que esse corpo é controlado. Nosso corpo é controlado. Agora observe isso. Está aqui uma parte muito delicada. Agora observe. Atentamente agora. Você prepare seus lápis. Aqui está o portão. Veja. Aqui está o portão. Deste lado que entra no corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora está compreendendo este desenho? 5 sentidos. O homem, nós temos 5 sentidos para este corpo. Veja, esses 5 sentidos, irmão, eu quero dizer para você que é um 5 sentido perigoso. Nós temos que vigiar esses 5 sentidos nossos, que é a entrada desse portão, a entrada para o coração. Veja, é algo muito precioso e perigoso. Nós vemos através desses 5 sentidos. Nós temos que vigiar esse lado dos 5 sentidos. Veja, agora, o primeiro portão aqui, veja, olfato, audição, paladar, tato, ou sentido, qualquer um dos dois que você quiser, não importa. Agora, esses são os 5 sentidos do corpo. Não é este, correto? Quando sabe disso? 6 sentidos. 6 sentidos controlam o corpo, né? Ele disse 6 aqui, mas é 5 sentidos que controlam o corpo. Agora, nós temos uma alma. Depois que você termina isso, os 5 sentidos são externos, por fora. Este é o sistema eterno, interno, que pagou aqui porque não deu para me ver. Sistema interno, veja. Agora, nós temos que vigiar esses 5 sentidos. Veja, porque ele faz contato com o mundo. É do corpo. O nosso olhar, a nossa visão, é algo muito perigoso. Pessoas que saem na rua olhando tudo quanto há. Vai olhar o que não convém. Certo? Então, através do olhar, da cobiça dos olhos, através da cobiça dos olhos, que é um desse sentido, vem o espírito de adultério. A pessoa começa a adulterar, cobiçar, adulterar, desejar. Então, o apóstolo disse assim, Tiago, diz que o pecado depois de consumado gera morte, porque nós vê pelos olhos, vem para a mente. Veja, da mente, se descer para o coração, o pecado foi consumado. Nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos, pedir para que Deus unja os nossos olhos,
circuncida os nossos olhos, para que você vê e não desejar. E o Espírito Santo, quando você recebe esse Espírito Santo, todo esse desejo de cobiça sai dos nossos olhos. Mas mesmo assim nós temos que vigiar ele ainda. Tem que vigiar os nossos ouvidos. Com respeito à música mundana, hinos pervertidos, coisas que não deve ouvir, piada, coisas assim. Depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, o ouvido dele é circuncidado. Ele não quer saber dessas coisas, dessas músicas de hoje, mundana, dessas piadas. Seu ouvido tem que ser circuncidado. Agora, o tato é outra coisa. Nós temos que saber aonde nós toca. Até para pegar na mão de uma moça para cumprimentar, você tem que ter o Espírito Santo na sua mão. Porque é o tato, você vai sentir. Você tem que ter um tato limpo para poder pegar na mão do irmão e dizer: Deus te abençoe. É o cinco sentido, é o olfato que cheira. Nós vê até mesmo pelo olfato. Né? Casca a cebola, você fica com o olho fechado, casca a cebola, fala: o que é que eu estou cascando? Uma cebola. Estou vendo o cheiro? Então nós enxergamos por esses cinco sentidos. Faz parte do nosso corpo físico. E esses cinco sentidos nossos tem que estar circuncidado. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar cheio desse Espírito para vencer essas coisas no corpo. Nesses cinco sentidos. E esses cinco sentidos nossos tem que ser consagrado ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Porque o pior desse é o olho, é o olhar. Tá vendo? É o olhar. Você vê tudo. Isso fica gravado no seu consciente, na sua mente. Isso é terrível. Só Deus para ter misericórdia. Agora temos cinco sentidos do corpo. Veja, do corpo. Né? Agora, nós temos cinco sentidos da alma. Veja. Agora aqui existe 1, 2, 3, 4, 5 atributos na alma. Agora, deseja você anotar? O primeiro é imaginação. Nossa mente imaginária, você imagina. A imaginação. Quando você começa a imaginar as coisas. Certo? É isso, imaginar. A imaginação. E o segundo é a consciência. Porque nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo, é certo ou errado. É consciência do que nós estamos fazendo. Então nós temos que fazer da maneira certa, para nós ter uma boa consciência. Quando nós fazemos as coisas da maneira certa, age da maneira certa, nós temos uma boa consciência, que é a natureza da alma. Porque esta alma, que tem esses cinco sentidos, ela tem que ser uma alma nascida de novo. Nós temos que ter a alma do novo nascimento, para controlar esses cinco sentidos na alma. Porque a alma do velho natureza, a alma do velho homem, essa é mundana. Ela é mundana. Então essa alma do novo nascimento, nós controlamos através da nossa consciência. A nossa imaginação é controlada pelo Espírito Santo que está em nós. E o terceiro é a memória. Memória é onde você guarda, armazena as coisas que você vê, que você ouve. Você ouve a mensagem, você ouve a pregação, você vê, você guarda isso na memória. Entendeu? É a memória, é o sentido da alma. E o quarto é o raciocínio. Veja, é o quinto, é o raciocínio. Você sabe o que é ter o raciocínio? É você ver as coisas e raciocinar o que você está vendo. Para que você possa ter aquilo da maneira correta. Raciocínio, certo? Por isso, nós temos que ter a alma do novo nascimento. Veja. E o quinto é a afeição. A afeição fala do afeto. A afeição fala do afeto, um para com o outro. Amor. Um afeto, um para com o outro. Veja. Então esse é o sentido do corpo e o sentido da nossa alma.
É por isso que Jesus disse, necessário é nascer de novo, porque no velho nascimento, nós não temos essa qualidade de uma vida cristã. Nós fazemos as coisas tudo da maneira errada. E esse sentido, ele vai para as coisas do mundo, sentido do corpo. Ele quer o desejo da carne. E a nossa imaginação, consciência, nós não temos consciência, não temos imaginação que presta, é só coisas erradas. Está vendo? É por isso que Jesus disse, necessário é você nascer de novo. Está vendo isso? Então nós temos que entender essas coisas. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida consagrada a Deus. Em oração, em súplica diante de Deus, congregar, ouvir as mensagens, congregar, ir para o culto. Irmão, não fique em casa. Se tem um culto na sua casa, não fique em casa, vá congregar. Amém? Não fique. Nós precisamos de ser cheio, encher a nossa vida com essa mensagem, com esse Espírito Santo, para nós poder controlar esses nossos 5 sentidos do corpo e os 5 sentidos da alma. E nós ter o 6º sentido, que é o 6º sentido, é a fé. Veja, esse 6º sentido, que é a fé. A alma é a imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeição. Afeição, a alma é a natureza, o sentido e os atributos, ou como o sentido da alma. E a alma é a natureza, a alma é a natureza do espírito. Tá vendo? A alma é a natureza do espírito. Por isso que a nossa alma, ela não pode pertencer ao mundo. Não é a alma do velho nascimento que pertence ao mundo. Porque é a natureza do nosso espírito. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos nessa alma da nova natureza, do espírito. Agora, hoje, a nossa alma é limpa. O nosso espírito é limpo. Por isso que Abraão tinha um coração puro e um espírito reto. O crente tem que ter um coração puro e um espírito reto. Tá vendo? E isso é do novo nascimento. Tá vendo isso? Do espírito, que está do lado de dentro. Porque a alma apenas coloca para fora uma atmosfera do que você está dentro de você. Tá vendo isso? Olha, por isso que Jesus falou assim, que você está dentro de você, a alma que está dentro de você, vai refletir para fora o que está lá dentro. Aí Jesus disse assim, por isso que pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos que vai conhecer a árvore. Tá vendo? Então, é isso que nós temos que ver. Você quer conhecer o verdadeiro cristão? Olha o fruto dele. Olha o que ele está falando, o que ele está fazendo, o que ele está agindo. Veja, é o fruto. Ele está colocando para fora aquilo que está dentro dele. Ele vai colocar para fora o que está dentro. Não tem jeito dele enganar. O falso crente não tem jeito dele enganar, porque ele vai colocar para fora aquilo que está dentro. Veja, se dentro do nosso coração tem o Espírito Santo, nós temos que colocar para fora amor, bondade, temperança, paciência, longanimidade, amor fraternal. Se o Espírito Santo está no meu coração, tem que refletir isso para fora. Tá certo? Tem que refletir. Observou? Está entendendo isso? Mas agora aquele que crente, que não é, que você começa a ver o comportamento deles, a atitude dele, como ele fala, como ele age, você vai ver o que está dentro daquele coração. Está vendo isso? Não, é a velha natureza que está ali ainda. É a velha natureza que está ali dentro ainda. Agora, quando o homem tem a nova natureza do Espírito, a alma do novo nascimento,
ele tem que produzir amor, ele tem que produzir Cristo, ele tem que produzir a palavra, ele tem que produzir bondade. É os atributos do Espírito, onde Gálatas, apóstolo Paulo fala ali em Gálatas. O fruto do Espírito. Por quê? O fruto do Espírito, porque o Espírito agora tem uma nova natureza. Tá vendo? Por isso que traz um bom Espírito. E o profeta Jesus disse, não pode uma árvore má produzir frutos bons. E não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Então é o que está dentro do nosso coração que nós vamos refletir. Tá certo isso? Certo? Está me acompanhando? Então Deus te abençoe. Está me acompanhando? Ela toma o lugar da santificação. Veja. Ela toma o lugar, essa alma toma o lugar da santificação. Alma está na mesma categoria ali. Ela está igual ao Espírito. Vendo? Tá? Que é a natureza do Espírito. Correto? Agora, todos anotaram isso? Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que vou ter que parar por aqui, irmão. Há tanta coisa aqui para frente, né? Tanta coisa aqui, se nós não parar não, nós vai longe com isso aqui, né? Se nós não parar aqui não, mas o horário é difícil, né? Mas eu creio que nós já fomos abençoados, né? Deus já tem nos abençoado muito. Eu creio que Deus falou com você, meu irmão. Deus falou no interior do seu coração, no fundo do seu coração. Deus falou com você. Certo? E o Tiago diz, não seja somente ouvinte, mas praticante da mesma. Volta a ouvir esse vídeo. Volta a ouvir ele. Puxa ele lá, volta a assistir ele novamente. Você possa até mesmo, se desejar, compartilha esse vídeo. Amém? O irmão Jailton aí, Brana, vai lá, tá certo? É isso então? E nós vamos entender que nós temos que ser praticante da palavra. A mensagem vem do altar. A mensagem vem do altar, traz ao coração da igreja, ouve e prática, busque a Deus o seu poder. Amém? Para que você seja fortalecido e abençoado. Que aqueles que estão fracos fortalece, os que estão caídos levanta, os que estão enfermos sejam curados, e nós recebemos as bênçãos de Deus. Amém? Deus está nos abençoando muito. Amém? Graças a Deus. Estamos terminando. Deus abençoe os irmãos, a congregação do pastor Josué, do pastor Evair. Irmão, Deus te abençoe. É muito bom ter o Senhor conosco. Vamos orar. Fazer uma pequena oração agora, vamos encerrar esse culto, né? Porque se nós continuar aqui, nós vamos chegar lá às 10 horas, né? Eu creio que sim, né? Porque Deus vai mostrando, a gente vai falando, né? E o tempo vai embora, né? Graças a Deus. Vamos orar? A congregação, pastor Josué, isso, fica de pé. Todos de pé, ficam de pé. A congregação, pastor Josué, outras congregações que estão nos ouvindo. Irmão, você está me ouvindo? Aonde? Na sua casa, no seu lar? Fica de pé. Fica de pé agora. Vamos orar? Vamos crer agora na palavra. Vamos crer que Jesus vai nos abençoar. Você precisa de uma bênção? Você está aflito, irmão, necessitado, meu irmão? Você precisa de uma bênção para a sua vida? Você precisa de cura? Você precisa de uma cura, irmão? Ele está aqui para te curar. Você precisa de cura? Deus vai te curar. Eu sou testemunha disso. Dos milagres e das maravilhas de Deus. Deus vai te curar. Eu estava numa reunião, pregando numa certa igreja, e eu orava para os enfermos, e o irmão depois veio me dar o testemunho. Pastor,
eu estava com hanseníase, uma lepra, tinha uma doença de lepra, uma hanseníase. Ela, naquele culto que você orou, naquele culto, eu fui curado da lepra, dessa hanseníase. Então, muitas coisas que Deus tem feito, eu creio, se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Você está precisando de quê? Coloca a sua necessidade agora diante de Deus. É o trabalho, é o seu serviço, é o seu lar. O que você precisa? Certo? É a sua vida conjugal. Coloca isso agora diante de Deus. Onde está enfermo no seu corpo, se for possível, coloque as suas mãos no lugar aonde está doendo, está enfermo. Deus vai agora operar. Deus vai entrar em cena a nosso favor. E o diabo, em forma dessa enfermidade, um demônio, ele será expulso agora. Ele não pode permanecer aí. Porque nós cremos na cura divina e ele tem que sair. Amém? Se for possível, coloque até as mãos aonde está doendo. Não sei em você. Coloque as mãos aí. Aonde está enfermo, no seu peito, seu coração, seja o que for. Coloque as mãos, se possível. Nós vamos orar. E você será curada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou crendo nisso. Eu vejo essa unção agora, irmão. Eu estou sentindo essa unção. Deus vai te curar agora, irmão. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Fica de pé. Querido Deus e Pai celestial, Deus de todo poder e bondade, o Senhor é Deus e as suas maravilhas estão aqui. Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sempre digo, ó Deus, se enquanto houver uma enfermidade, que a noiva estiver aqui, se houver uma enfermidade, o Senhor é o nosso curador. O Senhor disse ali no Velho Testamento, eu sou o Senhor que te sara. E Jesus Cristo nos levou sobre si a nossa enfermidade. Ó Deus eterno, nós cremos na cura divina. Nós cremos que o Senhor pode curar neste momento essa irmã, Senhor, que está agora com essa enfermidade. Esse irmão que está com essa dor, com essa enfermidade, que está crendo agora nessa cura. Que esse demônio seja expulso desse corpo. Que essa enfermidade seja curada. Irmã, toma posse dessa cura agora. Jesus Cristo te cura agora. Creia nisso. Vá com fé. Creia nisso. Não desanime. Deus vai te curar a partir de agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, seja curada. Em nome de Jesus Cristo. Que seu lar seja abençoado. Que seu serviço seja abençoado. Irmão, que a sua família seja abençoada. Que seja uma família alegre e feliz. Deus abençoe a sua família, seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu lar, seu trabalho. Deus te dê graça agora. Deus te dê força. Você que está desanimado, Deus te anima agora. Você que está caído, Deus te levanta agora. Deus te abençoe grandemente. Deus eterno, eu estou orando porque eu creio nas infalíveis promessas da tua palavra, nas suas infalíveis promessas, Senhor. O Senhor nos prometeu isso, nos dá essa cura divina. O Senhor Jesus levou sobre si, e o Senhor é o Deus que nos sara. Eu creio nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, ó Deus. Aleluia, amém e amém. Irmão, podeis assentar. Foi muito bom estar aqui junto com os irmãos. Deus te abençoe, irmão, grandemente. E volte nos ouvir domingo que vem, querendo Deus, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém?